Nós estamos em setembro e no mês de setembro a gente relembra o trágico acidente radiológico de Goiânia com o Césio 137, que aconteceu em 13 de setembro de 1987. Já tem 38 anos aí desse evento. E como esse é um assunto que chama muita atenção, é realmente muito interessante, desperta a curiosidade das pessoas, eu resolvi trazer aqui para vocês uma lista de conteúdos em que vocês conseguem acessar esse assunto de modo mais aprofundado. Naturalmente que os primeiros conteúdos que eu ia referenciar aqui são os produzidos por mim. Então, o Radiação para Leigos inicialmente começou como um programa de podcast, e lá no episódio 9 eu trago uma narrativa muito completa, muito bem documentada, em 1h30 de episódio, em que eu trago recortes de falas das vítimas, fala de pessoas que agiram naquela situação de emergência. Então eu acho que é o episódio que eu mais bem produzi ao longo do tempo do Radiação para Leigos, então tá bem interessante. E além disso, aqui no TikTok, para quem me acompanha por aqui, tem uma lista de reprodução que tá salva aqui, né, como intitulado O Acidente de Goiânia, em que é uma minissérie de 25 episódios em que eu trago também uma narrativa com muitas imagens e trechos de reportagem bem completo para quem tem interesse nesse assunto. E claro, se vocês forem olhar aqui no canal, tem vários outros vídeos em que eu falo a respeito desse assunto, também são bem interessantes. No ano passado, o governo do estado de Goiás também produziu um livro muito bem fundamentado, é um arquivo que está em PDF, vocês conseguem encontrar facilmente no Google, é um arquivo gratuito, que traz também uma série de narrativas e muitas fotos do evento da época, então também está bem interessante de acessar. E claro, além desse livro, tem muitos outros que também são bem interessantes. Por exemplo, Sobreviventes do Césio 137, um livro muito bom que traz a perspectiva das vítimas do evento. E também tem Os Bastidores do Césio 137, que traz a perspectiva de quem atuou no evento para conseguir ajudar ali, né, nas ações de emergência. E também tem um livro que fala da história de um modo um pouco mais geral, que é o livro Césio 137, do Leandro Luiz. Também é bem completo, muito interessante. Mas para quem tem interesse em acessar um conteúdo mais técnico e gostaria de acessar de modo gratuito, tem uma cartilha da Agência Internacional de Energia Atômica, que é Radiological Accident Goiânia. Então, traz toda a documentação técnica do que aconteceu naquele evento, documentado pela própria agência. E geralmente é o material que eu utilizo quando eu vou trazer essa história aqui para vocês. Então, é um embasamento técnico mais oficial que a gente tem, né? Muito bem feito. E claro que eu não ia deixar de falar do meu livro, né? Então, eu também escrevi um livro sobre acidentes radiológicos, só que esse livro é mais geral, traz narrativas de diversos tipos de eventos, não apenas o acidente radiológico de Goiânia, mas tem um trechinho do livro que fala a respeito, mas é bem resumido, tá? Então, para quem quer aprofundar mesmo, talvez seja melhor buscar os outros livros que eu citei aqui no começo. E além desses livros, está em processo de produção um quadrinho de um colega meu que é roteirista, que se chama Cálculo Renal. Então é uma história fictícia, ele que traz um pouco de mistério relacionado a algumas situações que já aconteceram de verdade, né? Causos populares e situações misteriosas de modo geral. E uma dessas narrativas que ele está trazendo agora no próximo quadrinho dele é justamente sobre o evento, né, o acidente radiológico do Césio 137. O projeto dele está no Catarse, né, para conseguir esse apoio para a publicação, mas logo mais já teremos aí então mais um material, né, um quadrinho inspirado no acidente radiológico. Agora, para quem está buscando um conteúdo mais visual, no sentido de ser algo mais relacionado a vídeos, vai ter uma série da Netflix que tá para ser lançada aí no futuro, que é inspirada, né, relacionada ao acidente radiológico de Goiânia, mas tem no YouTube um filme gratuito que traz toda a narrativa, né, uma dramatização do evento, que tá muito bem feito, inclusive, que é Césio 137, ou Pesadelo em Goiânia. Bem interessante. Novamente, tá gratuito e com uma qualidade muito boa, levando em conta que é um filme mais antigo, né? Mas é muito bom, bem interessante. Recomendo fortemente que vocês assistam. E até música a gente tem, né, relacionada a esse assunto. Eu já compartilhei aqui com vocês que eu compus, né, o Césio no Meu Quintal Blues, então tem a minha música aqui para vocês ouvirem. Mas além da minha versão, existe também uma banda que originou-se lá em Goiânia mesmo, logo após o acidente, que se chama Horrores do Césio 137. E eles têm uma série de músicas bem no estilo mais metal, assim, pesado, rock and roll ali, relacionada a esse assunto. Então, as letras deles têm essa inspiração relacionada a esse evento, né, esse acidente radiológico. Então, é só procurar no YouTube que vocês encontram as músicas dessa banda aí dessa época. E aí, será que eu esqueci de alguma coisa? Vocês que estão assistindo esses vídeos aí, conhecem mais algum material além desses que eu citei que vocês acham que é interessante? Se sim, coloquem aqui nos comentários para a gente poder acessar também.